Boa noite a todos. Shabbat Shalom. Antes da gente iniciar, a nossa paraxá, a nossa porção de hoje, eu gostaria de falar de algumas novidades, que nós estamos pretendendo fazer em 2022. Nós começamos, com todo domingo, às 17h30, um estudo do Novo Testamento. Nós vamos começar esse domingo com o livro de Mateus. Eu vou dividir a aula com a Silvia, lógica dela é muito melhor do que a minha. E assim nós vamos acrescentando algumas pessoas e à medida que as pessoas forem tendo conhecimento, elas podem também dar uma aula. E é muito interessante isso que a gente vai fazer, porque nós aqui estudamos na sexta-feira o Antigo Testamento, e no domingo vamos estudar o Novo. Então, como os dois são totalmente entrelaçados, isso dá oportunidade para a pessoa aumentar o conhecimento, e através não é simplesmente ter mais conhecimento, mas sim conhecer mais a palavra de Deus e com isso se aproximar mais de Deus, buscar mais a santidade diante de Deus e a intimidade diante de Deus. Também, nas quartas-feiras, eu vou fazer um plantão aqui, na parte da tarde, de 2 às 5, 2 às 6. E, às vezes, alguém está com alguma dúvida, às vezes alguém está com algum problema que a gente pode ajudar, pode resolver. Então, vou estar aqui à disposição toda quarta-feira, entre 2 e 5, 5h30. Estamos também pensando em fazer algumas excursões, juntar um grupo, em algum lugar perto, por exemplo, não sei quem conhece, já teve o prazer de conhecer a Cidade Refúgio. É uma obra do pastor Júlio, muito interessante, que tirou mais de 100 mendigos da rua, e lá eles são profissionalizados, tem um carinho, o lugar, você não acredita, a beleza que é. Então, gostaria de fazer uma excursão, a gente vai um sábado de manhã e voltamos no mesmo dia, a gente combina, se vocês concordarem e estiverem dispostos. Estamos também com a ideia de criar uma aula de música aqui com os instrumentos que nós já temos, seria violão e o teclado. E estamos buscando um entendimento com o Moré Neto. Quem não sabe o que é Moré, é professor em hebraico. E vamos ver se a gente consegue alinhar isso aqui dentro e trazer essa novidade para vocês também, e além de um acampamento que a gente quer fazer, o Luiz colocou à disposição a fazenda dele para a gente fazer um acampamento, uma reunião para a gente estar nesse 2022 mais juntos, Então, assim, não é uma proposta fechada, é uma proposta aberta,
Vocês podem opinar, não, isso aí eu achei muito ruim, ou isso eu achei bom, achei... Então, estamos abertos, né, para que vocês façam as suas propostas e que a gente junto possa criar algo que realmente interesse a todos. É isso. Entrando, então, na nossa porção de hoje, ela se inicia em Êxodo 10, 1 e vai até 13, 16. Eu sempre gosto de criar um tema para a nossa porção, trazendo aquilo que foi ensinado na Bíblia, no Antigo Testamento, na Torá, para a nossa vida diária, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, o tema de hoje é justiça retributiva. Temos também a parte dos profetas, né? Jeremias, a parte do Novo Testamento, chamado Novo Testamento, que são os escritos apostólicos, 1 Coríntios 11, 20 e 34, e também o Salmo complementar, o Salmo 77. Eu gosto sempre de fazer um resumo, né, sobre a Paraxá, porque, logicamente, a gente não consegue estudar ela toda, né? Nós não temos tempo suficiente para estudar ela toda com detalhes. Então, sempre a gente escolhe alguns assuntos. Então, eu faço um resumo para aquilo que não foi falado, pelo menos não passa em branco. Então, Deus, ele fala para Moisés e Arão para irem até Faraó, para que ele liberte o povo judeu da escravidão. Caso ele não obedecer, Deus castigará o Egito, enviando a 8ª praga, a praga dos gafanhotos, que vai cobrir toda a terra e vai acabar com todo o alimento disponível, com todas as plantações que restaram, porque antes já na porção anterior, já havia a praga do granizo, que já destruiu parte das plantações e dos alimentos. Moisés, ele pretendia levar todo o povo judeu, os homens, as mulheres, as crianças e também todo o seu gado quando saísse do Egito. Mas Faraó não permite, só permite que partam os homens e o resto ficaria lá. E Faraó praticamente volta as costas para Moisés e para Arão, e Deus manda os gafanhotos, dando início, então, a uma grande destruição. E como nas outras pragas, a praga só é interrompida quando Faraó implora a Moisés que ele reze a Deus, ele peça a Deus para que ele interrompa essa praga. Aí, logo em seguida, que os gafanhotos desaparecem, Faraó endurece novamente o seu coração e não deixa o povo partir. Deus, então, envia a 9ª praga, que é uma escuridão completa. Essas trevas, né, elas afetavam os egípcios de tal forma que eles não puderam se mover durante 3 dias. E onde os judeus estavam acampados, onde eles habitavam, a luz era normal, somente para eles. Faraó, então, mais uma vez, apela para Moisés e permite para que eles possam partir e levar o gado. Mas Faraó não concorda, manda
eles podem partir, mas o gado fica. E Moisés não concorda, porque o gado, além de servir de alimento, era o objeto do sacrifício que eles faziam, era com o gado. Então, com isso, Faraó não deixa eles, mais uma vez, partirem. E aí Deus envia a última praga, que é a morte dos primogênitos. Deus instrui Moisés e Arão sobre o mês de Nissan, que será, para o povo judeu, o primeiro mês do ano. E explica a eles todos os detalhes que envolvem o cordeiro pascual, que seria preparado para a refeição antes do êxodo, né? Quando eu digo êxodo, não é só o livro de Êxodo, mas é a saída do povo do Egito. É isso que significa êxodo. O sangue do cordeiro foi colocado nos marcos, né? nos marcos das portas, como um sinal que ali era uma casa dos judeus, de pessoas tementes a Deus, de forma que Deus passasse por essas casas e ferisse somente os egípcios. E aí Deus estabelece a celebração do Pêssar, né, da Páscoa, como um estatuto perpétuo, como uma coisa para o resto da vida. E também nos instrui, nessa data, a gente relatar, a gente contar a história do Êxodo e dos milagres que Deus fez nos libertando da escravidão. E essa porção, a Paraxá, ela termina estabelecendo o mandamento do resgate do primogênito e da colocação do tefilim, que é aquela caixinha de couro que tem os mandamentos com as fitas. Agora, nessa porção de hoje, eu quero me concentrar em dois assuntos. Um seria a nona praga. E o segundo, o verdadeiro sentido da Páscoa, do Pêssar, que esse ano vai cair por volta do dia 15 de abril, como são 7 dias, vai até o dia 23 de abril, que é um Shabat, um sábado. Desde o início da história, contar histórias foi fundamental para a tradição judaica. Cada cultura tem as suas histórias. E eu particularmente acho que Deus ama histórias, principalmente quando essas histórias exaltam o seu nome. E a tradição diz que os judeus se reuniam em volta das fogueiras e contavam história, e era uma tradição à noite, né? Não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha nada disso. Eles se reuniam em volta da fogueira e contavam histórias. Agora, é interessante que nessa porção, quando eles já estavam partindo, saindo do Egito, Moisés, por 3 vezes, insiste com eles que eles devem contar a história para os seus filhos, para que isso passe para gerações futuras. Quando seus filhos perguntarem o que essa cerimônia significa, diga-lhes, está lá em Êxodo 12, 26 e 27, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou pela casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas e feriu os egípcios. Diga ao seu filho, faça isso por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Êxodo 13, 8. Diga a seus filhos,
com uma mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Êxodo 13, 14. Os israelitas ainda não tinham nem deixado o Egito ainda, estava ainda no processo de sair, e Moisés já estava no ouvido deles falando: vocês têm que contar a história, vocês têm que contar o que aconteceu aqui. Por que será, né, que tem essa obsessão por contar histórias? A resposta mais simples é que somos a história que contamos sobre nós mesmos. Existe uma ligação entre aquilo que a gente narra, né, na narrativa, e a nossa identidade. Aprendemos quem somos ao descobrir de qual história fazemos parte. Agimos no presente por causa das coisas que fizemos ou que nos aconteceram no passado. E através desse presente e desse passado, começamos a construir o nosso futuro. Explicar o que estamos fazendo já é contar uma história. Por exemplo, pega 3 pessoas comendo salada num restaurante. Uma come porque ela precisa emagrecer, ela precisa perder peso, então ela só come salada. A segunda, ela só come porque ela é vegetariana, então não come mais nada. Frutas, legumes, salada. E a terceira não come por motivos religiosos. Esses 3 casos, aparentemente, eles são semelhantes, mas pertencem a histórias diferentes e têm significados diferentes para essas pessoas. Por que contar as histórias do Êxodo? No livro chamado As Considerações, de Jean-Jacques Rousseau, até achei estranho achar isso num livro de Rousseau, né? Ele fala sobre os maiores líderes políticos. E o primeiro que ele diz que foi Moisés. A genialidade de Moisés, diz Rousseau, reside na natureza das leis que mantinham os judeus separados como um povo. E que isso era apenas a metade da história, que a outra metade estava na instituição de contar histórias como um dever religioso, relembrando e encenando, sempre quando possível, esses eventos, principalmente do Êxodo, e a cada ano, e tornando as crianças o centro dessa história. Se nós formos a história que nós contamos sobre nós mesmos, então nós nunca perderemos a nossa identidade. A 9ª praga é a escuridão envolta numa escuridão própria. O que essa praga está fazendo aqui? Quando você lê, parece que ela está fora de sequência. Até agora, já houveram 8 pragas. E cada uma delas, à medida que vai aumentando, ela vai ficando mais grave. As 2 primeiras, o Nilo fica vermelho como sangue e há aquela infestação de sapos. Isso parecia mais indício de algo que está para acontecer do que qualquer outra coisa.
A terceira e a quarta pragas era mosquito e feras. Causou preocupação, mas não crise. A quinta praga matou o gado, afetou animais, mas não seres humanos. A sexta praga foi furúnculos. Era realmente um desconforto, mas, sério, né? Não mais que um problema externo, né? Uma aflição no corpo. Lembra que Jó perdeu tudo que tinha, mas não começou a amaldiçoar seu destino até que o corpo dele estivesse totalmente coberto de feridas, como está lá em Jó 2? A sétima e a oitava pragas, granizo e gafanhoto, destruíram os grãos de toda a alimentação dos egípcios. Agora, com a perda dos grãos, somada à perda do gado na quinta praga, não havia comida. Ainda estava por vir a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos não judeus, inclusive gado de uma forma geral, em retribuição ao assassinato de crianças israelitas por Faraó. Eu, particularmente, esperava que a 9ª praga fosse realmente mais séria, né? Algo mais pesado, algo que ameaçasse a vida humana. Em vez disso, a gente lê: então o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão em direção ao céu, para que a escuridão se espalhe sobre o Egito. Escuridão que pode ser sentida. Êxodo 10, 21. Aí, Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e a escuridão total cobriu por 3 dias o Egito. Ninguém conseguia ver mais nada. Ninguém conseguia sair de casa por 3 dias. Mesmo assim, todos os israelitas tinham luz no lugar onde viviam, como diz lá em Êxodo 10, 23. A escuridão, ela podia ser sentida, né? Era uma coisa densa, não era só escuro, ela é uma coisa densa. Mas a escuridão, ela é apenas mais um incômodo. A frase escuridão que pode ser sentida sugere o que aconteceu. Uma tempestade de areia de um tipo já conhecido no Egito, que pode durar vários dias, produzindo um ar cheio de areia e poeira que ele impede a luz do sol de entrar. Essa tempestade de areia é geralmente produzida por um vento sul que sopra no deserto do Saara em direção ao Egito. E a pior tempestade de areia costuma ser a primeira da temporada, exatamente final de março. E isso se encaixa na data que a praga aconteceu, pouco antes da morte dos primogênitos. A 9ª praga foi, sem dúvida, incomum na sua intensidade, mas não foi um vento totalmente desconhecido pelos egípcios. Dessa vez, ela aconteceu com maior intensidade, mas é histórico que, de outras vezes, essa tempestade se ocorreu mais ou menos nessa mesma época. Por que, então, ela aparece
imediatamente antes da 10ª praga, que é o clímax. É o clímax das pragas. Porque ela não aconteceu no início como uma praga menos severa. A resposta está na canção tradicional de Pessah, de Páscoa, chamado Dayenu. Essa canção fala que nós devemos estar satisfeitos com tudo que o Senhor faz. E se Ele tivesse feito menos, ainda assim deveríamos estar muito satisfeitos. Então eu fiz questão de pôr essa música para vocês. Ela é cantada em hebraico, mas tem a tradução. E é uma música linda, né? Porque a gente está sempre insatisfeito, está sempre pedindo mais. Deus faz, 2 dias, Deus é maravilhoso. No 3º dia, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu quero mais isso, quero mais aquilo. E essa música, ela realmente é uma música, mas ela é tradicional em toda a celebração de Pessah. Eu escuto ela desde criança, né? E uma festa tradicional de comemoração da Páscoa tem sempre essa música, e eu gostaria de mostrá-la para vocês. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים. דיינו. אילו עשה בהם שפטים, ולא עשה באלוהים. דיינו. אילו עשה באלוהים, ולא הרג את בכוריהם. ולא נתן לנו את ממונם. די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. לא נתן לנו את ממונם, ולא קרא לנו את הים. דיינו, לא קרא לנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחרבה. דיינו, לא העבירנו בתוכו בחרבה, ולא שיקץ צרינו בתוכו. דיינו, לא שיקץ צרינו בתוכו, ולא סיפק צורכנו במדבר. סיפק צורכנו במדבר, ולא הכילנו את המן. דיינו, לא הכילנו את המן, ולא נתן לנו את השבת. דיינו, לא נתן לנו את השבת, ולא קרבנו לפני הר סיני. סיני, ולא נתן לנו את התורה. דיינו, לא נתן לנו את התורה,
הכניסנו לארץ ישראל. אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנה לנו את בית המקדש. די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. Essa canção, ela é uma lição de vida, né? A pessoa, assim, Deus, eu queria um apartamento, aí Deus dá um apartamento maravilhoso. O Senhor só esqueceu o fogão. Quer dizer, nunca está satisfeito com aquilo que Deus dá. Deus não vai nos dar aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente deseja, Ele vai dar aquilo que a gente necessita, é diferente, né? Então, é importante, na hora que você estiver insatisfeito, seja com o que for, né? Lembra dessa canção, Daieno, né? Se ele não tivesse feito nada disso, eu ainda estaria feliz, né? É para Deus, né? Se Deus tivesse executado um julgamento contra os egípcios, mas não tivesse feito isso contra os seus deuses, teria sido suficiente. Essa frase está no Talmud, né, no comentário dos rabinos, e eu fiz questão de colocá-la aqui, porque para a gente entender melhor. Então, vou repetir ela rapidinho. Se Deus tivesse executado um julgamento contra os egípcios, mas não tivesse feito isso contra os seus deuses, teria sido suficiente, quer dizer, teria bastado. 2 vezes, a própria Torá se refere a essa dimensão das pragas. Veja bem que isso é importante. Vou passar pelo Egito naquela noite e vou matar todos os primogênitos do Egito, homens e animais. Executarei atos de julgamento contra todos os deuses do Egito. Eu sou Deus. Vamos entender isso aqui, o porquê que eu escolhi, né, um dos temas, a 9ª praga. E também em Números 33:4, os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos pelo Eterno, todos os primogênitos. O Eterno fez justiça contra quem? Contra os seus deuses. Desculpa, tá? A tosse, eu estou saindo de uma gripe, então me desculpe. Nem todas as pragas foram dirigidas contra os egípcios, contra o povo. Algumas foram direcionadas contra coisas que eles adoravam como deuses. Esse é o caso das primeiras pragas. O Nilo, o rio Nilo, foi personificado no antigo Egito como o deus Hapi e era adorado como uma fonte de fertilidade nessa região deserta. E ofertas foram feitas a esse Deus, nos tempos de inundação. As próprias inundações eram atribuídas pelos egípcios a uma das principais divindades deles, que era Osíris.
A praga das rãs, ela não foi associada. A praga das rãs, ela foi associada pelos egípcios a Heket. Heket era a deusa, segundo eles acreditavam, que ajudava nos partos das crianças e era representada por uma mulher com o corpo de uma mulher e uma cabeça de rã. As pragas, elas não destinavam apenas a punir Faraó e o seu povo pelos maus tratos que eles produziam aos israelitas, mas também mostrar-lhes a impotência dos seus deuses, os deuses que eles acreditavam. O que está em jogo nesse confronto é a diferença entre mito, em que os deuses são manipulados, e o monoteísmo bíblico, em que a ética, a justiça, a compaixão, a dignidade humana constitui o ponto de encontro de Deus com a humanidade. O simbolismo dessas pragas, muitas vezes, eles passam desapercebido por nós quando estamos lendo a palavra. Mas ele foi muito claro para os egípcios. Duas coisas agora ficam muito claras. A primeira é, por que os mágicos egípcios declararam: este é o dedo de Deus, lá em Êxodo 8,15, somente após a terceira praga, os piolhos. Por quê? Porque as duas primeiras pragas não surpreenderam eles. Eles entendiam que era obra das divindades egípcias, que ficaram zangadas e, com isso, se vingaram do povo. A segunda é um simbolismo bem diferente, em que as duas primeiras pragas deveriam ser para nós. Como aconteceu, por exemplo, com a 10ª praga. Esses não foram meros milagres com a intenção de demonstrar o poder de Deus, do Deus de Israel, como se a religião fosse uma arena de gladiadores deuses, na qual o Deus mais forte venceria. O significado ali era moral. Eles representavam o mais fundamental de todos os princípios éticos declarados na aliança de Noé, nas palavras: aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9:6. Essa é a regra da justiça retributiva, medida por medida. A medida que você fizer será feito a você. É importante a gente atentar para isso, né? Muitas pessoas pregam que Deus é amor, e realmente é. Deus é misericordioso, e realmente é. Mas Deus é justo. Deus é justo. Todo mundo lembra que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus perdoa. Poucos lembram que Deus é fogo consumidor. Poucos lembram que Deus é que vinga. Então, é importante a gente ter essa noção que aquilo que a gente faz deliberadamente, quer dizer, resolvi fazer, sei que é errado, sei que é mal, mas vou fazer. Nós temos ordem no universo e um Deus que retribui. Então, ao ordenar as parteiras
no caso, Faraó ordenou às parteiras que matassem todos os bebês israelitas do sexo masculino, e isso falhou, não foi feito. Faraó ordenou: todo menino que nascer aos hebreus deve ser lançado no Nilo. O que Faraó fez aqui? Faraó transformou os símbolos de vida, o Nilo, que era o rio que alimentava a agricultura, e também as parteiras, que são símbolo de vida, em agentes de morte. O rio que se transformou em sangue e as rãs Heket que infestaram a terra não era apenas aflições em si, mas sinais, comunicação codificada de Deus, dizendo aos egípcios: a vida tem uma estrutura ética de Deus. Veja o que acontece quando os deuses que você instigou contra os israelitas se voltam contra você. Se usados para fins malignos, os poderes da natureza voltarão contra o homem, de modo o que ele fizer será feito a ele em retribuição. Existe justiça na história. Daí a 10ª praga, que, se comparada com as outras, ela foi apenas um tira-gosto. Ao contrário das outras pragas, o seu significado foi revelado por Moisés lá atrás, quando ele ainda vivia com Jetro, lá em Midian. Você dirá ao faraó: isso é que o Senhor diz: Israel é meu filho, meu primogênito. Eu disse para você deixar o meu filho ir, para que ele possa me adorar. Se você se recusar a deixá-lo ir, eu matarei seu próprio filho primogênito. Olha o sinal. Enquanto as 2 primeiras pragas foram representações simbólicas do assassinato egípcio de crianças israelitas, a 10ª praga foi a execução da justiça retributiva, como se o céu dissesse ao Egito: vocês cometeram, ou apoiaram, ou aceitaram o assassinato de crianças inocentes. Só há uma maneira de vocês perceberem o mal que cometeram: você mesmo sofrer o que fez aos outros. Isso também ajuda a explicar a diferença entre 2 palavras que muitos consideram sinônimas. A Torá usa muito comum, regularmente, descrever algumas coisas que Deus fez no Egito como sinais e maravilhas. Já viram isso? Sinais e maravilhas. Essas 2 palavras não são sinônimas. Elas descrevem coisas bem diferentes. Uma maravilha é um milagre. Um sinal é outra coisa. É um símbolo, é como a circuncisão, é como a quipá, é uma comunicação codificada de Deus, é uma mensagem do Senhor. O significado da 9ª praga agora fica claro, espero. O maior deus do Egito era Ra. Quem era Ra? O deus Sol. O nome do faraó,
que era associado ao Êxodo era o quê? Ramsés II, que significa o quê? Filho de Ra, o Deus Sol. O Egito acreditava que era governado pelo Sol, que seu governante humano, Faraó, era um semideus, filho do Deus Sol. No início dos tempos, de acordo com o mito egípcio relatado, o Deus Sol governava junto com Num as águas primitivas. Ra, então, criou os seres humanos a partir das suas lágrimas e vendo que os seres humanos eram enganosos, ele enviou a deusa Hathor para destruí-lo, e apenas alguns sobreviveram, e assim a humanidade. É isso que eles acreditavam. A praga das trevas, a nona praga, era um sinal. A falta de visão do sol sinalizava que existe um poder maior do que Ra. O que a praga representou não foi o poder de Deus sobre o sol, mas a rejeição de Deus por uma civilização que transformou um homem, Faraó, em um governante absoluto, porque era filho do Deus Sol, com a capacidade de escravizar outros seres humanos e de uma cultura que tolerava o assassinato de crianças, porque isso é o que o próprio Ra fez. Quando Deus disse a Moisés para dizer ao Faraó: meu filho, meu primogênito Israel, está lá, nós já olhamos, Êxodo 4:22, ele estava dizendo: eu sou o Deus que cuida dos meus filhos, não aquele que mata os seus filhos. A nona praga, ela foi um ato divino de comunicação que dizia: aqui não há apenas escuridão física, mas há escuridão moral. O melhor teste de uma civilização é ver como ela trata as crianças, as suas e a dos outros. Em uma época de famílias desfeitas, crianças negligenciadas e assassinadas dentro do útero materno e ainda usadas como instrumentos de guerra, é uma lição para que todos nós aprendamos. Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico. Todas as outras festas vão derivar da festa de Páscoa, vão ser marcadas após a data de Páscoa. Em hebraico, Pesach significa passagem, pois o Senhor passou sobre a casa dos filhos de Israel, poupando eles, como está lá em Êxodo 12. É uma festa instituída por Deus como um memorial para que os filhos de Israel jamais se esquecessem que foram escravos no Egito e que o próprio Deus foi ele que os libertou com mão poderosa e trouxe juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. Páscoa fala de memória, de identidade. O povo de Israel foi liberto do Egito para servir a Deus, para ser luz para as nações. É o que diz a palavra.
Páscoa é uma festa instituída para que jamais Israel se esqueça de quem foi, quem é e o que deve ser. Da mesma forma, todos os que são discípulos de Yeshua, discípulos de Jesus, são co-herdeiros e coparticipantes das promessas e das alianças dadas pelo Deus de Israel. Por quê? Já falei isso várias vezes, mas não me canso. Porque através de Yeshua, porque através de Jesus, eles foram enxertados em Israel e são parte do mesmo corpo. Judeus e não judeus são a família de Deus. Como diz lá em Efésios 3:6, também Coríntios 5:8, diz: por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com pães sem fermento da sinceridade, da verdade. Os discípulos de Yeshua, de Jesus, não judeus, devem também celebrar esse memorial. O simbolismo da Páscoa é parte da mensagem do Novo Testamento e de toda a obra da cruz que se baseia no evento da Páscoa. Yeshua, Jesus, ele não apenas foi morto na Páscoa, mas ele simboliza o próprio Cordeiro Pascual, como diz lá em 1 Coríntios, que tira o pecado do mundo e cujo sangue nos liberta da escravidão do pecado e nos sela como seus filhos. Em Jesus somos novas criaturas, sem o fermento da malícia e da maldade. Não podemos entender a obra da cruz sem o conhecimento da mais simbólica das festas de Deus. A Páscoa fala da nossa libertação para servirmos a Deus. É impossível você servir a Deus plenamente sem assimilar essa festa como parte da sua cultura. É cultura para o povo de Deus, não cultura para os judeus. Deus, quando fala dessa festa, ele diz: estas são minhas festas. Ele não fala, essas são as festas de Israel. Essas são as festas dos judeus. Israel recebeu o legado de propagar essa festa. Mas não é dela, não é de Israel, não é dos judeus. A festa é de Deus. E, para mim, é a festa onde a ordem de Deus é a mais clara do que todas as outras festas que todos devemos celebrá-la. Segundo o Êxodo 12, a Páscoa deveria ser celebrada com um jantar familiar, onde um cordeiro seria assado e comido por todos. O jantar deveria ter o pão asmo, que é o pão sem fermento, né, o matzá, para quem conhece, e ervas amargas. O pão asmo nos ajuda a lembrar que a noite de Páscoa no Egito, nós comemos às pressas, e o pão não teve tempo para fermentar, para crescer. As ervas amargas, elas lembram de como nossa vida era amarga quando éramos escravos de Faraó. Por volta do ano 550, os judeus criaram uma sequência para esse jantar, chamada de Haggadah, que
incluía a história do Êxodo, 4 cálices de vinho e o haroshet, que é uma pasta doce de cor de tijolo para lembrar o tempo que eles eram escravos e fabricavam tijolos no Egito. A intenção desse mandamento é que todos os membros da família devem participar das histórias, devem participar da liturgia, e que essa festa seja de uma forma didática para ensinar as crianças sobre como o Senhor nos libertou com mão forte no Egito. Eu acho que essas tradições para a criança, né, eu vivi essa época, ela te faz muito mais próximo de Deus em toda a sua vida. É vivo, né, a presença de Deus na sua casa. Então, por isso eu vejo que Deus quer que todos comemorem. É uma festa que fala dele, do poder dele, do cuidado que ele tem com o povo dele. Jesus, Yeshua, quando celebrou o seu último jantar de Páscoa com seus discípulos, ele seguiu exatamente a tradição judaica vigente na sua época. E ela continua a mesma até os dias de hoje. Ele utilizou praticamente todos os elementos e a mesma sequência, aquela Haggadah que eu falei que foi criada, que tem hoje nos lares judaicos. Ele usou a tradição do século VI antes de Cristo para fazer um que nós chamamos um kiddush, que é uma santificação, uma consagração que é celebrado com vinho e pão, como um simbolismo mais rico e que hoje muitos chamam de Santa Ceia. Nada mais foi do que um jantar de Páscoa mais rico, celebrado pelo Senhor. A forma como desde o século VI os judeus celebram a festa de Páscoa, né, Pesach, é praticamente a mesma até hoje. Os judeus, sejam eles crentes em Yeshua ou não, celebram esta festa da mesma forma descrita, pois ela é um estatuto perpétuo. E para os judeus, os crentes, ela é ainda mais especial, porque Yeshua é o próprio Cordeiro Pascual. Mas como é que fica os cristãos não judeus, né? A gente tem prova histórica que a igreja, até meados do século IV depois de Cristo, celebrava a festa de Páscoa exatamente como os judeus, com pães asmos, no dia 14 de Nissan. Veja uma carta de Polícrates, bispo de Éfeso, sobre a celebração de Pesach, da Páscoa. Ele estava argumentando nessa carta, contrário à decisão do bispo de Roma, que era o Papa Vítor I, Papa Vítor I, sobre a imposição de mudarem a data da Páscoa. Essa carta, ela está na íntegra, eu só peguei alguns trechos, na carta de Polícrates de Éfeso ao Papa Vítor I. O livro chama-se História Eclesiástica, livro 5º, capítulo 24. Aqui ele falando, nós observamos o dia exato, sem tirar nem pôr, pois na Ásia, grandes luminares também caíram no sono, né, morreram, incluindo João, que foi tanto uma testemunha quanto um professor que se deitou no peito do Senhor. Policarpo,
que foi bispo e mártir de Trásias, bispo e mártir de Eumênia, que dormiu em Esmirna. Por que precisaria eu mencionar o bispo Mártir Sagares, que se deitou em Laodiceia, né, morreu, ou foi abençoado Papiros ou Melito? Todos esses observavam o 14º dia da Páscoa judaica, de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas seguindo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição de meus pais e de meus parentes, pois tenho 7 outros bispos. Sempre observaram o dia que as pessoas separavam o fermento, pois os que são maiores que eu disseram: nós devemos obedecer a Deus ao invés de obedecer aos homens. De novo, carta de Polícrates, de Éfeso, ao Papa Vítor I, História Eclesiástica, livro 5, capítulo 24. A verdadeira Páscoa, ela só foi proibida de ser celebrada no Concílio de Antioquia, em 341 depois de Cristo, e demorou quase 400 anos até que as pessoas tivessem deixado de vez a tradição dos apóstolos. Assim, os cristãos hoje deveriam obedecer ao apóstolo Paulo e seguir o exemplo dos primeiros crentes, realizando um jantar festivo em suas igrejas e com suas famílias, com pão sem fermento, o cordeiro assado, ervas amargas, para se lembrarem de como a vida era amarga antes de conhecermos Jesus, e como ele nos resgatou com mão forte das garras do inimigo e da escravidão do pecado, e nos fez nova criatura. Deveríamos todos celebrar este dia como o sangue do Messias foi derramado, nos consagrando a Deus, e fazermos um kiddush. Um detalhe que merece destaque é o mandamento da Torá para que nenhum estrangeiro ou estranho participasse da celebração de Pêssar, Páscoa, uma vez que traria juízo sobre a vida dele. Se algum estrangeiro ou peregrino, em hebraico chamado toshav, estivesse presente nas vésperas de um jantar de Pêssar, na casa de uma família judaica, e não fosse circuncidado, não poderia participar dessa celebração. Agora, é importante lembrar das palavras dos profetas de Israel que profetizaram que haveria um tempo em que o Eterno aproximaria o seu povo a outros povos mediante a escolha de guardarem a sua aliança. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó, aos estrangeiros que se aproximam ao Senhor, para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração.
Ou seja, o próprio Eterno aproximaria e enxertaria em seu povo Israel outros povos que temem ao Senhor e temem o seu nome e guardam a sua aliança. Sabemos que a obra de Yeshua consiste exatamente em aproximar os gentios das promessas e aliança feita pelo Eterno a Israel e fazer deles co-herdeiros e co-participantes com Israel. Esses gentios, que são servos de Deus, mediante a obra do Messias, eles não se tornam judeus, mas passam a fazer parte do povo de Deus, juntamente com os judeus. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Efésios 2:11. Opa. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, naquele tempo estáveis sem Messias, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Mas agora, no Messias Yeshua, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, lerrar, ou peregrinos, toshav, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Precisa ser mais claro do que isso. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa através do Messias Yeshua, por meio do Evangelho. Os gentios que receberam a aproximação e remissão de suas iniquidades através da obra do Messias, são feitos filhos de Abraão, são herdeiros das mesmas promessas, não mediante a descendência do sangue, mas pela circuncisão da carne, nem pelo sangue, nem pela carne, mas pela fé. Como diz, e se sois do Mashiach, do Messias, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não é a circuncisão que purifica. Os gentios, crentes em Deus, mas a obra da redenção do Messias é ela que purifica. Veja uma outra instrução de Yeshua, em Colossenses. Nele, Yeshua, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de dogmas, que são leis não bíblicas, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja,
esses gentios em Cristo não são de forma alguma estranhos ou estrangeiros. A fé de Deus, a fé em Deus, no Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Eles não são peregrinos, não são inaptos a adorarem a Deus. Eles são filhos de Abraão, conforme a palavra do profeta de Israel. Assim, para terminar, o não-judeu que serve ao Deus de Israel através da obra do Messias Yeshua, não se encaixa na proibição de Êxodo 12, pois não é estranho nem estrangeiro em relação à fé e à aliança de Deus com o seu povo. Ele foi aproximado e feito povo de Deus juntamente com os judeus. Por isso, apóstolo Paulo ordena a celebração de Pêssar, de Páscoa, também aos gentios crentes no Messias, como aquele texto que eu li lá em 1 Coríntios 5:8. A Páscoa, hoje oficializada, foi instituída com o intuito de substituir a Páscoa celebrada por Yeshua e pela Igreja. Nos países de língua anglo-saxônica, a Páscoa cristã é conhecida como Easter, mas nos países de língua latina conservou-se Pêssar Páscoa, manteve a mesma transliteração de Pêssar. O nome Easter é proveniente de uma festividade da primavera celebrada pelos assírios, pelos babilônicos, em adoração à deusa Ishtar. Ela era a deusa da fertilidade. Daí surgiram os ovos e os coelhos, que são símbolos de fertilidade, e foram adotados como símbolos da Páscoa. Qualquer enciclopédia que você consultar vai te mostrar que o ovo e os colheiros é uma tradição totalmente pagã. Se temos a verdadeira Páscoa, que era celebrada por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja do século VI depois de Cristo, por que adotar um costume pagão em nossas casas? Para as crianças ficarem alegrinhas com coelho e ovo? Será que Jesus endossaria a troca dos ovos enfeitados e dos coelhos de chocolate? Será que Jesus endossa essa troca? Que cada um de nós, discípulos de Jesus, saiba discernir a fé que vive e ensiná-la corretamente a seus filhos. Shabbat Shalom.